Pai do Senhor, meus amados irmãos, uma palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo nessa segunda. Diz assim, ó, meus irmãos: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, uma palavra que Deus traz para mim, ser um bom pastor. Eu hoje aí estou num trabalho maravilhoso, né? Um trabalho no presídio, fazendo um trabalho maravilhoso de Deus, só que semana passada foi uma semana não muito alegre, uma semana meio difícil. A gente que faz a obra de Deus, a gente que é chamado para a missão, e quando a gente se destaca, quando a gente se coloca na posição de Deus e vai fazer a obra de Deus, a gente ama o que a gente faz, porque a gente não está fazendo para a gente, né? A gente está fazendo para Deus. E a gente está levando a palavra de Deus com amor, com sabedoria. E quando a gente leva a palavra de Deus, a gente sabe que tem resultado. Só que nesse caminho que a gente vai levar a palavra de Deus, a gente sabe que muito obstáculo vai surgir. E Deus, ele prepara a gente. Então, eu estava em oração quarta-feira, né? De terça para quarta orando, de madrugada. E todas as 3 horas da manhã eu estou orando, né? Então, isso já faz anos. Todas as 3 horas eu estou de joelho dobrado, orando por mim, por vocês. E por esse trabalho no presídio, né? E daí terminei minha oração e fui deitar. Deus falou, não, vai orar. E daí eu senti que precisava mais, né? E fiquei orando a madrugada inteira. E a oração me fortalece. Já diz que toda hora eu peço para vocês orar para mim, para esse trabalho no presídio, porque eu preciso muito da oração. E daí, meus irmãos, cheguei lá no presídio, saí 6 horas da manhã daqui de casa, né? Alimentado, com a espada afiada, que Deus dá a palavra para a gente tem que meditar, trazer em oração e punhar Deus à frente para que o trabalho de Deus seja feito e a gente sempre saber que Deus que está fazendo, não é a gente, né? Que a gente nem Malemar tem força para caminhar, se não for Deus conosco, né? Então, meus irmãos, coloquei Deus à frente e alimentado da palavra, fortalecido, porque foi madrugada inteira em oração e quando a gente está de oração a gente levanta fortalecido, né? Só que a gente não entende por que Deus manda a gente se preparar em oração, porque é a oração que nos dá força. E orei, deu 6 horas, estava arrumado, já preparado para a missão, né? Para ir para caminhar, marchar. E fui, né, meus irmãos? Daí, quando sai 6 horas da manhã aqui, eu chego lá no presídio, lá em Piracá, 11 horas da manhã, né? Então dá 4, 5 horas de ônibus, porque é bem longe, né? E daí a gente depende de ônibus, e o ônibus é bem complicado. E vai, mas Deus dando graça, né? E daí cheguei lá no presídio, meus irmãos alegres, felizes, alimentados, e pensando que Deus tinha me alimentado, precisando de oração, que ia ter batalha lá dentro do presídio, né? Que quando a gente vai com a palavra de Deus para alimentar as pessoas, sempre levanta alguém, né? Para tentar interromper a palavra de Deus. E eu consegui na minha cabeça, né? Ah, hoje vai entrar lá, vou pregar a palavra de Deus e alguém vai se levantar e vai querer atrapalhar, mas eu tenho que estar preparado para que ele seja ouvido, que eles ouça a palavra de Deus e a palavra de Deus vai fazer a obra na vida deles. E depois preparado, cheguei no presídio lá, conversei com o subtenente Fernando, né? Aí o subtenente Fernando é um homem espetacular que Deus tem apresentado para mim, tem me ajudado, me abraçado dentro do presídio. E hoje eu devo muito a ele, né? Porque o que ele confia em mim lá dentro do presídio é sobrenatural. Então a gente vê como agir de Deus, né? E cheguei lá, ele chamou eu lá para conversar, falou, ó, Sinésio, tá difícil hoje aqui no presídio, estão tudo engripado e tão isolado e já morreu 3 pessoas. E morreu 3 ali dentro e daí tá difícil, ele falou. Se quiser entrar, pode entrar. Se quiser fazer, né? O que você veio fazer, pode entrar, mas você sabe que é difícil. Daí eu coloquei meu em oração, né? Que também tem a hora da gente marchar e tem a hora da gente recuar, né? Não por causa do inimigo, não, porque é a circunstância que vai trazer a gravar a vida da gente, né? E daí coloquei em oração, Deus falou, é tempo de se recuar, por volta. E a oração foi para te preparar. E daí preparar por quê, meus irmãos? Porque é 3 almas lá dentro perdidas, né?
3 almas que a gente está trabalhando, a gente está fazendo a obra de Deus com muito amor, muito carinho, e é uma perca, né? Então é 3 vidas aí que o inimigo, né, tem tirado, e a gente dói o coração da gente, porque eu amo, eu amo esse trabalho, eu amo essa missão no presídio. Quando eu perco pessoas lá dentro, não é meu, é de Deus, mas é meu irmão. É pessoa, eu amo eles, eu amo, eu sinto um amor tão grande por eles que eu não consigo explicar para vocês o amor que eu sinto. E, e daí saber, né, que morreu 3 pessoas lá, nossa. E daí fiquei um pouco lá com ele, e dobrei meu joelho, fui lá na sala, né? Porque a sala é isolada, a sala é longe, não é dentro do dentro onde que fica preso, mas é retirado. E daí entrei lá dentro da sala, dobrei meu joelho e comecei a orar, conversar com Deus, né? E comecei a orar pela vida deles lá, pela vida da família dessas pessoas que faleceu lá dentro. E comecei a orar, clamar, clamar, clamar e vendo como eu precisava ter força, né? E Deus tinha me dado essa força de madrugada. Porque se eu tivesse sido normal, acho que eu tinha, sei lá, né? Mas é doído, é difícil. E daí saí de lá, meus irmãos, daí mandei mensagem, daí quinta-feira ia ao presbítero Josney, que é meu cunhado ali aqui do AD do Itaqui, aqui da Assembleia de Deus do Itaqui, né? Então ele estava programado para levar quinta-feira a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ia ser bênção de Deus. E estava muito feliz, muito alegre, né? Porque ele aceitou esse convite e falei para ele que ele é um instrumento de Deus que foi usado para me tirar deste mundo, né? E hoje estou fazendo essa obra de Deus, graças a ele que Deus tem levantado ele, né? E ele veio até minha casa e me salvou, eu e minha casa, minha família, através dele, né? Deus chegou até nós. Então ele é um que eu quero que está comigo lá, porque ele faz parte. E eu sempre apresento ele lá dentro. Então, como meu pai da fé, né? Então a gente tem que honrar, né, as pessoas que, que resgatam a gente, pessoas que teve fé e pessoas que mostrou confiança na gente, né? Quantos muitos olha pra gente e não vê resultado, não vê nada na gente que a gente não é capaz, e ele teve capaz de olhar e dizer: o Sinésio tem salvação, o Sinésio, Deus tem um propósito na vida dele, e hoje eu estou fazendo isso, mérito a Jesus Cristo, né? Que tudo é para honra e glória do nosso Senhor. Mas nós temos que saber quem que Deus levanta para trazer até a nossa casa, né? Então, o irmão Josney, o presbítero Josney é uma bênção de Deus, e ele ia comigo quinta-feira, eu alegre, feliz, e daí já tinha ido também lá para conversar com o Fernando, né? Porque daí ele pode depois do almoço, que ele trabalha, né? Daí ele ia sair 1 hora antes para ir comigo. Daí eu ia falar para o superintendente lá para ele liberar depois do almoço, né? Para a gente poder fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que ia dar certo, né? E daí eu fiquei muito triste, né? Porque daí ele não pode ir na quinta-feira, até melhor. Mandei mensagem para ele, falei, expliquei para ele a situação, né? Que tinha morrido 3 pessoas, e daí era bom nós ficar isolado até eles melhorar lá dentro. É, daí ele entendeu também, né? Porque não é a vontade da gente, é a vontade de Deus, né? Então, daí tenho certeza que logo que eles melhorar, já conversei com ele, logo que eles melhorar, ele vai ser o primeiro a estar ali indo comigo, levar a palavra de Deus, para ele ver como é Deus trabalha lá dentro e como Deus tem agido. Então, meus irmãos, é doído, é doloroso a gente saber, né, que 3 almas aí foi tragada, é a vontade de Deus, né, porque nada sai do comando de Deus, mas é doído. A gente que está fazendo a missão, a gente quer estar lá dentro, eu mesmo falo para vocês, meus irmãos, para mim, lá dentro eles são todos igual. Para mim não tem pessoas que é pior que o outro, não tem pessoas, não tem. Para mim são tudo servos de Deus, são tudo filhos de Deus, e Deus escolheu eles, e Deus me colocou lá para um grande propósito. Então eu tenho certeza que todos eles vão ser salvos. É, a gente sabe que muitos não querem, ouve a palavra de Deus, mas não dá resposta, não lá dentro do presídio, como aqui fora também, né, meus irmãos? Aqui fora estão mais cegos que as pessoas lá dentro. E aqui fora estão querendo ir para lá, e pessoas lá estão querendo sair. Então é um mundo tudo contrário, né? A gente não entende. Pessoas que estão lá dentro querendo a liberdade, e pessoa que está aqui livre querendo ser preso, né? Mas mesmo assim não podemos aqui se debater com essas questões, mas nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, falar do amor de Jesus, que Jesus está salvando, Jesus salva, o mesmo que salvou eternamente, salva hoje, salva amanhã e está salvando. Só basta nós nos colocar na presença dele,
E falo para vocês essa palavra, eu sou o bom pastor, conduzir as minhas ovelhas. Então a gente tem que ser o bom pastor, a gente tem que amar as ovelhas da gente. A gente não pode ser mercenário, porque mercenário, meus irmãos, eles não amam as ovelhas. Se o lobo vem, a palavra do Senhor diz, os mercenários, se o lobo vem, eles fogem, eles deixam as ovelhas, porque as ovelhas não são deles. E o lobo vai tragar. Mas quando você é filho de Deus, você é servo de Deus, você ama as ovelhas, você ama o que Deus deu para você cuidar. E a gente tem que cuidar, a gente tem que dar a vida da gente pelas ovelhas. Muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam que eu sou louco, até o superintendente fala para mim, Sinésio, você é louco, você poder estar na tua casa. Eu falo, eu também penso isso. Tem vezes que eu estou ouvindo, eu fico falando, o que eu estou vindo fazer sozinho, nesse frio, podia estar na minha casa, e estou vindo aqui, né? E vejo sozinho, pessoas não me apoiando, pessoas não me ajudando, e as pessoas não confiando em mim, né? Eu falo a verdade isso porque é verdade, é real. As pessoas em volta de mim que eu pensei que ia me apoiar, não me apoiam, né? Não estão nem aí para esse trabalho. Mas eu estou fazendo para Deus. Então é Deus que está comigo. E Deus falou para mim, Sinésio, né, não, Deus fala, meu filho, eu estou com você. O que importa é eu estar com você. Se você levar a tua visão para o ser humano, você vai sair do foco. Então fique no caminho que Deus te colocou, que eu te coloquei, e eu estou com você. E tudo vai dar certo. Vai vir tempo de desânimo, vai vir tempo, vai, porque você está nesse mundo terá aflições. O próprio Jesus falou, mas tenha bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus foi, falou que ia arrumar a casa e voltará. Então Jesus vai voltar, vai nos levar, e eu clamo a Deus que Jesus volte. Volte logo, Jesus, porque a batalha aqui nessa terra está difícil. Aqui está difícil, meus irmãos. A gente tem medo de não aguentar. A gente tem medo de não aguentar e acabar caindo no lado do inimigo, porque o inimigo está aí tragando, matando, roubando, destruindo, mentindo. E hoje em dia a gente vê, hoje em dia eu estou lá dentro do presídio, eu vejo, meus irmãos, a dificuldade que é de falar do amor de Jesus e as pessoas ouvir e sentir o que Deus tem feito na vida da gente, né? E aí, de vez em quando acho que a gente mente. Muitos foi questionado lá dentro, falou, né? Questionou eu, falou que eu estou fazendo lá, achando melhor que eles. Falei, não, meu filho, aqui eu não sou melhor que ninguém. Aqui eu não sou melhor que vocês e nem vocês melhor que eu. Aqui nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas eles não são filhos de Deus, não aceitar Jesus. Não, mas eu estou falando que são filhos de Deus porque eu creio na palavra de Deus. E se eu estou lá, eles vão ser filhos de Deus. Deus aceitou eles, porque Deus não vai colocar a gente num lugar que é para perder. Deus vai colocar num lugar que tem vitória, e onde Deus está, há vitória. Então todos são filhos de Deus. Deus resgatou, Deus vai resgatar, já resgatou eles. Então eu estou lá como instrumento de Deus. Não porque Deus precisa de mim, não, porque eu preciso de Deus. E eles precisam de alguém que tenha fé em Deus. E eu tenho fé, porque eu fui resgatado da morte. Eu jamais poderia enxergar. Ó, amanhã eu tenho médico, o médico vou lá e ele fala que minha visão nunca mais, jamais voltarei a enxergar. Mas o que eu tenho, o que Deus me dá, é suficiente para mim caminhar. Eu posso não enxergar perfeição, enxergar rosto, enxergar detalhe, mas eu enxergo a palavra de Deus que Deus coloca na minha visão. Isso para mim é o que basta. Para me marchar, eu tenho a minha fé, eu tenho Jesus que pega na minha mão e me direciona, me livra de todos os obstáculos. Eu vou para Curitiba sozinho, vou de ônibus. Tem vezes que eu levo meu celular, eu tiro foto, eu te puxo o zoom, tiro outra foto, outro print, puxo mais o zoom para me ver que ônibus que é, para mim não pegar errado. E muitas das vezes eu pergunto. Então, que eu não enxergo as letras dos ônibus, qual ônibus, mas eu sei aonde pegar, eu sei porque antigamente, quando eu trabalhava em Araucária, trabalhava em Curitiba, então eu fazia essas rotas, trabalhei na Coca-Cola, então era vendedor, então vendia na Coca-Cola, também trabalhei quando era bem novo, então em Curitiba eu andava, então é muito bom. E hoje a gente tem conhecimento e hoje eu não posso parar de marchar. Então o que Deus me deu, eu vou fazer, vou determinar, determinação, foco. É que nem Deus falou, se tem condições, vai, se não tem, não precisa se humilhar, não precisa pedir. Confie somente em mim, que eu não vou deixar faltar. E Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia, nunca deixou faltar condições de ir. Então Deus sempre levanta alguém.
E Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Ah, mas não tem dinheiro para ir mês inteiro. Eu fiz, se preocupe não amanhã. Você tem dinheiro para ir amanhã e voltar? Tá ótimo. Depois da manhã pertence a Deus. Então a gente não pode ficar se precipitando, querendo fazer as coisas fora do plano de Deus. A gente tem que fazer conforme Deus está determinando. Então, meus irmãos, eu peço que vocês coloquem orações, que vocês venham estar comigo, orando por mim, por esse trabalho no presídio, para que Deus venha dar força, que Deus venha resgatar almas lá dentro, para que saia de lá também liberto para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé em Deus que muitos que estão lá dentro, pessoas daqui de fora, não confiam neles, porque muito julga, né, pelo que eles têm feito, pelo que eles fizeram, mas se nós julgar eles, nós estamos se condenando, nós estamos nos julgando. Então nós temos que levar a palavra de Deus, que Deus salva, Deus liberta, Deus perdoa. Eles têm que se arrepender. E nós temos que pregar o arrependimento, temos que pregar a cruz, nós temos que falar da cruz, falar de Jesus. Jesus morreu não foi em vão, Jesus morreu por mim e por vocês. Então basta nós nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é dono de tudo, Ele é Pai, é o que nós precisamos. Então só nós nos arrepender e aceitar, caminhar com Ele, aceitar o caminho com Ele e nós temos que ter, né, meus irmãos, caminhar com Deus, nós temos que ter renúncia. Não adianta nós nos arrepender e não ter renúncia, não largar os prazeres da carne. Nós temos que ter. E hoje eu trago para a minha vida. Isso aproxima de Deus ou se afasta eu de Deus? Se me afasta, não pertence a mim, não é bom para mim. O que afasta eu de Deus, nada vai ser bom. Então, o que me aproxima de Deus é maravilhoso. Como pessoas, como objetos, como algo. Se é de Deus, glória a Deus, está vindo para minha vida. Se afasta eu de Deus, não pertence a mim. Então, eu estou aqui para levar a palavra de Deus. Então, eu estou para fazer o que Deus manda. Se Deus fala, recue, não é caminho ali. Você não está preparado ainda. Volta, eu volto. Eu não vou querer ser, não, eu estou aqui, eu estou em oração, eu posso ir. Não, o diabo também assopra nos meus ouvidos. Porque eu estava conversando com o irmão Josnei e até falando para ele. Tem vezes que eu estou orando de madrugada aqui em casa, vem aquela vontade de fazer algo mais, mais, mais. Esse dia eu estava com vontade de subir aqui no campinho, aqui para cima de casa e orar de madrugada sozinho. Só que o Espírito Santo falou, não é para ser retirado aqui. Aqui é o lugar que eu te coloquei, aqui é o lugar que você vai ter intimidade comigo. Não precisa você ir mais longe agora. O dia que for para ir, eu vou com você. Mas é hora de se ficar. E daí o inimigo também fala para a gente ir, porque o inimigo sabe aonde levar a gente. Então tem lugar, território que é dele. Ah, mas você está com Deus. Sim, se Deus está comigo. Mas não é eu querer tomar os meus passos adiante e querer ir que Deus vai comigo sem a permissão dele. Se Deus manda eu ficar, eu tenho que permanecer na autoridade de Deus. E Deus é minha autoridade, não eu a autoridade de Deus. Porque eu estou indo, Deus tem que ir comigo. Não, eu tenho que ir aonde Deus me manda. Então eu sou filho. Então Deus é meu pai. Eu tenho que entender isso. Então a gente nunca vai querer que o pai da gente, ah, pai, você tem que ir comigo. Não. Você vai onde o pai ordena, onde o pai fala, lá é seguro para você, lá é bom, lá eu arrumei para você. Então nós temos que saber que Deus é o nosso condutor, não é nós que conduzimos Deus. E muitas das vezes nós deixamos Deus como, achamos que Deus é o nosso taxista. Deus é o Uber nosso, que nós podemos pagar para ele levar onde nós quiser. Não, Deus leva onde Ele quer. E onde Ele quer que nós tenhamos debaixo da vontade dEle, debaixo da graça dEle. E a graça dEle que nos basta. Então, meus irmãos, vamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ele é a vida. Ele é a água da vida. Então, quem está com Jesus não falta nada. Então, que nós possamos confiar mais em Deus e deixar Ele conduzir os nossos passos, pedir discernimento. A minha oração é para Deus. Deus me afaste de quem me afasta do Senhor, me aproxime de pessoas que amam fazer a tua obra. E hoje eu tenho resultado maravilhoso. Hoje eu tenho o pastor Eli, tem bastante pessoas, mas irmão, tem pessoas, se eu for falar nome aqui, não vou citar tantos, porque senão vou esquecer de alguns e depois vão cobrar de mim. Então, meus irmãos, tem pessoas maravilhosas que Deus tem apresentado. Então, assim, meus irmãos, a oração da gente é atendida, só que a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Quer revelação? Procura a Bíblia, que a palavra de Deus é revelação do dia a dia. Aqui ela revela, aqui ela nos corrige, aqui ela nos coloca no caminho certo. Aqui você nunca vai sair fora do caminho se você estiver debaixo da palavra de Deus.
que a palavra de Deus é luz para nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então, meus irmãos, nós temos que andar debaixo da vontade de Deus, e se nós andar debaixo da palavra de Deus, nós vamos andar no caminho certo. É tortuoso, é difícil, mas o Deus fala, o caminho dele é estreito, mas é bênção. O que importa não é o caminho que você está dizendo, o que importa é aonde você vai chegar. E onde que você vai chegar? Eu quero chegar nos céus, quero abraçar meu Jesus e dizer, foi difícil, mas venci. Foi difícil, mas o Senhor estava comigo, o Senhor me deu vitória. Então, meus irmãos, que nós possamos caminhar, olhar para Deus e olhar para essas pessoas que estão com fome, estão gritando. E hoje eu estou aí nesse trabalho, sou grato a Deus, mas eu preciso muito de vocês. Eu preciso muito de vocês. Vocês faz parte desse trabalho lá. Então eu peço que vocês coloquem em oração e ore por mim, ore por esse trabalho no presídio, porque lá tem vidas muito importantes. Tem pessoas que lá dentro vai salvar teu filho, vai salvar você, vai salvar muitas pessoas que acham que são crentes, pessoas que estão dentro da igreja se achando melhores que aquelas pessoas, e pessoa lá de dentro do presídio vai sair de lá, vai ser salva, vai ser liberta, vai ser transformado e vai transformar pessoas dentro da igreja. Então é assim, meus irmãos. Não julgue para que você não seja julgado. Simplesmente olhe para Cristo, olhe para a cruz de Jesus, olhe por que Jesus morreu naquela cruz. Ele não morreu lá para mim julgar outro irmão aqui fora, não, ele morreu por mim e por você. Jesus morreu e levou nossos pecados, levou as agressões, levou tudo, foi esmagado, foi moído, remoído por tudo, pelos nossos pecados, o pecado que nos traz paz estava sobre ele. Então hoje nós temos autoridade, nós temos escolha se nós queremos pecar ou se nós queremos andar no caminho com Deus. Ah, o pecado está aqui, nós nascemos, herdemos o pecado, sim, mas Jesus veio e morreu por nós, morreu e levou nossos pecados. Agora eu decido se eu peco ou estou no caminho com Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o pecado se afasta de mim. O que importa é eu estar perto de Deus, porque Deus não tem pecado. Jesus não tem pecado. E quem está com Jesus está livre do pecado. Sim, o pecado está aqui, eu escolho. Se eu quero pecar ou se eu quero caminhar com Deus. Ah, mas você peca em pensamento. Sim, mas eu dobro meu joelho, perdoa, Jesus. Pequei. Sou reconhecedor do meu pecado, que nós temos que reconhecer nossos pecados diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo ele é acusador, ele vai dizer, mas você pecou, você é sujo, agora está andando com a biblinha. Sim, eu sou pecador, mas eu tenho um pai que me liberta, eu tenho um pai que me salva, e o pai está aqui, está do meu lado, comigo agora. Essas palavras que eu estou trazendo não é eu, é Deus, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu aqui não tenho nada, se não for Deus estiver comigo. Agora eu tenho o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele me dá autoridade para falar do nome dele, porque eu não sou nem digno de citar o nome de Jesus Cristo, mas Deus me lavou pelo sangue dele. Então, meus irmãos, não só eu como vocês, e Deus está batendo na porta do coraçãozinho de vocês. Então eu peço que vocês me ajudem em orações, vamos marchar junto. E aqui vocês que estão aí vendo esse vídeo, um convite especial para vocês. Quem quiser fazer parte comigo do presídio lá, essa obra é de Deus, não é minha. Eu tô lá porque Deus me plantou lá, mas eu tô lá também para abrir portas para vocês que querem ir comigo. Quem tiver um sonho, um desejo de estar indo no presídio e levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, esta é a hora. Manda mensagem para mim. Fala, oh, irmão, eu tenho vontade de ir lá, eu quero fazer, vamos junto. A obra é de Deus. Deus precisa de pessoas, pessoas corajosas, pessoas que falam, eis-me aqui, Senhor. Não pregue, não fique no microfone falando, mas quando é para sair, recuam. Ah, ali não é para mim. Meu filho, se você está seguindo Jesus, Jesus fala, você não vai ter travesseiro, você não vai ter lugar para apunhar a tua cabeça, vai ter que apunhar nas pedras. Porque o caminho com Jesus é rejeitar, é deixar o conforto para sair, para levar o conforto para aquelas pessoas. E o conforto é Jesus. Então quem tem Jesus tem tudo. Então vamos, meus irmãos, eu tô aqui, tá aqui esse vídeo tá chegando até vocês. Quem quiser ir comigo, pode mandar mensagem, marcamos, acho que mês que vem já vai, só vou esperar passar essa epidemia lá dentro, melhorar tudo, e daí vou lá limpar, né, orar, vou lá fazer, arrumar a sala tudo certinho novamente, e vou levar daí, de quem quiser ir comigo, tá liberado. Manda mensagem, só não pode entrar muita gente, né, eu tenho que passar para o superintendente, ele falou para mim que eu tenho que fazer debaixo da lei. Eu não posso fugir da lei do presídio, né? Ele me ajuda em tudo, mas eu tenho que estar debaixo da lei, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da lei de Deus, debaixo da lei do presídio, porque lá tem regra.
Lá tem regra e tem doutrina, eu tenho que seguir a regra do presídio. Então eu sou lá, eu estou debaixo da proteção de Deus, Deus que me dá autoridade. Hoje eu sei como Deus tem me abençoado lá, mas eu também tenho que obedecer a regra do presídio, não é eu chegar lá e querer mandar, né? Então eu tenho que pedir para ele, se ele falar, não, senão está liberado. Então vamos. Mas daí, quem quiser ir comigo, dá o nome, eu passo para ele, ele já faz um crachazinho lá, pega teu RG, já passamos para ele, vai ser ótimo, vai ser bênção, eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente, e através de mim, de você, através de outras pessoas, Deus vai fazer grandes obras, e aqueles que estão lá dentro vão sair e vão ser gratos a Jesus Cristo e a nós de nós ser corajoso. Então, meus irmãos, tá aí o convite para quem quiser ir comigo, quem quiser conhecer, quem quiser fazer parte desse trabalho de Deus, vamos junto. A obra é de Deus, a casa é do Senhor e tem lugares. Vamos lá marchar. Vamos junto. Eu preciso muito de vocês, preciso da ajuda de vocês em orações, preciso de vocês. Quem quiser ir comigo, a porta está aberta. Então, tá aí um convite especial para vocês. Então, eu peço, coloquem em oração esse trabalho. Vamos junto marchar e caminhar. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus esteja com vocês, abençoando poderosamente. E sou muito grato a cada um de vocês aí, quem puder estar me ajudando, me apoiando. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês, que a palavra do Senhor diz, né? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Por enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, no qual por nós convertemos em ações de graça a Deus. Então, meus irmãos, quando nós damos a semente para quem está semeando, Deus abençoa, Deus multiplica. Então, meus irmãos, vocês puderem aí estar abençoando eu com oração, já está ótimo, maravilhoso, que a oração vai me fortalecer, vai me levar, vai me conduzir, e a obra de Deus vai ser feita através de mim, através de vocês que oraram por mim. Então, vocês fazem parte desse trabalho. Muito obrigado, meus irmãos. Um forte abraço e que Deus esteja com todos nós. Estou em oração toda madrugada. Quem precisar de oração, quem precisar, tiver saber alguém que precisa de orações, pode mandar o teu nome, colocar teu nome ali no comentário. Eu vou, assim que eu puder, vou estar respondendo vocês, tá bom? Como vocês sabem que eu tenho dificuldade de visão, então eu tenho que tirar print, puxar o zoom e daí eu vou respondendo, tá bom? Mas eu tenho certeza que eu vou poder responder todos vocês. Então, muito obrigado, meus irmãos. Um forte abraço e que Deus abençoe.